Evangelho segundo escreveu João, capítulo 5. Nós vamos ler alguns versículos. Vamos ficar de pé. Se movimenta um pouquinho, está frio. Está frio, o pastor está sem blusa. Eu estou nada, está lá no carro. É que tocando, se movimentando aqui, esquenta. Eu suo muito, aí não dá para tocar de blusa, mas o Espírito Santo vai esquentando a gente, amém? Amém nada, o Espírito Santo vai esquentando a gente, amém? Amém, agora sim. Eu era crítico, gente, com o pastor que pedia para repetir, para olhar por mão do lado, aquela coisa toda. Mas isso é didático, isso ajuda a gente a participar. Às vezes você está um pouco com sono, está cansado, é quarta-feira, você trabalhou o dia todo, já trabalhou segunda, terça, quarta. E aí quando você vai se movimentando, você vai falando, levanta, senta, fala amém, cutuca o irmão do seu lado, tudo isso vai ajudando a gente a ficar ali esperto, ficar ativo no culto, amém? Amém? Amém, glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque, chamado em hebraico de Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes pavilhões jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água. Porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando a água, e o primeiro que entrasse no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali também um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? No que respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me coloque no tanque quando a água é agitada, pois, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito, toma a tua cama e anda. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, colocou-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso, disseram os judeus ao que havia sido curado: hoje é sábado, não te é lícito carregar o leito. Ao que ele lhes respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Responderam-lhe eles: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que havia sido curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha, vejo que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa ainda pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que foi Jesus quem o havia curado. Até aí, amém. Pode sentar, pode tomar o seu assento. O texto de João 5, começa o escritor, o apóstolo João, começa dizendo que, e passadas estas coisas, Jesus desceu de onde ele estava, certo que ele estava numa região mais alta, descendo de onde estava, ele foi para Jerusalém, porque iria começar uma festa em Jerusalém. É interessante que Jesus não entrou pela porta principal, mas Jesus ele entrou pela porta das ovelhas, que dava bem atrás do templo na época de Jesus. Jesus quietinho, sem fazer muito alarde, entrou pela porta das ovelhas e saiu pela lateral, onde se chegava no tanque de Betesda. O texto vai dizer que em hebraico se chama Betesda. Betesda significa casa de misericórdia. E aí Jesus viu ali muitos enfermos, mas parou para conversar com um. Chegou em um homem que o texto vai dizer que Jesus sabia que há 38 anos estava enfermo. E faz uma pergunta simples. Jesus chega naquele homem e fala assim: você quer ser curado? E aí o homem começa a conversar com Jesus. Respondeu uma outra coisa que Jesus não perguntou. Jesus não perguntou há quanto tempo ele estava ali, se o anjo agitava a água e não agitava, se era de quanto em quanto tempo que o anjo agitava a água. Não, Jesus perguntou: você quer ser curado?
E o homem responde então: não tem ninguém que me jogue no tanque quando eu vou, desce outro antes de mim, estou nessa luta aqui. E aí Jesus encerra a conversa dizendo: levanta, toma o teu leito e anda. O homem imediatamente sai andando, carregando a sua cama, a cama que ele estava ali deitado na beira do tanque de Betesda. E alguém vê ele andando com a cama na rua e a pessoa fala: olha, você está carregando cama no dia de sábado? E aí a resposta do homem é interessante, que ele fala assim: o homem que me curou mandou que eu carregasse. E as pessoas queriam saber: mas quem te mandou carregar? Ele falou: não sei. Isso nos faz entender que o homem não conhecia Jesus, nem o poder de Jesus. E aí um pouquinho mais à frente no texto, a gente vê que Jesus encontra o homem aonde? No templo. E Jesus aí volta a conversar com ele e fala: nossa, ou olha, vejo que estás curado. Agora tome cuidado para que não te aconteça coisa pior. E Jesus sai daquele lugar onde estava de novo, e os homens voltam e perguntam de novo, novamente para aquele homem: e agora, você está sabendo quem te curou? Eu sei, foi Jesus. E o texto tem mais alguns desdobramentos, mas esse é o contexto daquilo que nessa noite eu quero, em nome de Jesus, trazer para o teu coração, tá? Que lições nós podemos trazer dessa história, do começo do capítulo 5 do Evangelho de João? A primeira coisa, e para a gente entender, é o que eu falei. Você percebe que Jesus não faz muito alarde? Percebe que Jesus, ele não é espalhafatoso? Jesus é simples. A minha sogra, ela é do interior de São Paulo, e às vezes eu mexo com ela, e ela é muito simples. E eu já sei a resposta que ela vai dar. Quando eu provoco ele alguma coisa, eu falo assim: nossa, Terezinha, a senhora está chique hoje. Ela fala assim: eu estou chique, mas eu sou simples. Ela fala assim. E a gente dá risada, né? Sabe, Jesus é simples. Jesus poderia ter entrado pela porta principal, pelo portão principal de Jerusalém. Se fosse hoje, como nós temos visto em muitos lugares aí, nas igrejas, também nas redes sociais, o pessoal tentando cada vez mais trazer para si seguidores, aquela coisa toda. Imagina Jesus se fosse como o povo é nos dias de hoje, entrando em Jerusalém, acenando, dando beijinho, e aí, me segue lá, curte lá, vocês viram quantos seguidores eu tenho? Não, Jesus não. Jesus entra quietinho, entra pela porta das ovelhas, entra por trás do templo, chega bem quietinho no tanque de Betesda, onde estava aquele homem, não faz estardalhaço nenhum. Jesus podia chegar, como muitos pregadores de hoje, tem cartão de visita, coloca lá, noite de curas, milagres, aquele monte de coisa, e falando, prometendo um monte de coisa, e cumprindo quase nada. Jesus não, bem quietinho, bem mansinho, vem, chega do lado do homem. O Leandro não é um enfermo não, tá? Nem o coxo, é só um exemplo. Você quer ser curado? Bem quietinho, bem baixinho. Percebe que Jesus não precisa aparecer. Quando Jesus nasce, a gente já sabe a história. É colocado numa manjedoura. Quem está lá festejando o nascimento de Jesus? Os pastores e os anjos. É tanto que os magos, a gente não sabe se é 3, a gente não sabe quantos são, a gente sabe que foram 3 presentes. Quando eles seguem a estrela do Oriente vindo, né, para o Oriente Próximo, que é onde Jesus nasceu ali, e eles vão direto no palácio de Herodes, eles não vão aonde Jesus morava. E também passou bastante tempo, tá, gente? Os magos não chegaram no dia que Jesus nasceu, não, foi um pouco depois. Mas eu estou falando tudo isso, voltando no texto, sem perder. Jesus não tem essa necessidade que as pessoas tinham naquela época e tem nos dias de hoje de aparecer. O texto que define Jesus é Filipenses capítulo 2, verso 5, que fala assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E aí vai continuar. Que mesmo sendo Deus, não levou em consideração o fato de ser Deus, mas se esvaziou, e aí vai continuando o texto. Então Jesus vem bem quietinho, de mansinho, e começa a conversar com aquele homem.
E aí algumas coisas o texto nos dá assim a informação, que se a gente lê de qualquer forma, vai passando despercebido. O texto diz que Jesus veio para a festa em Jerusalém e entrou pela porta das ovelhas. Se tinha uma porta que Jesus poderia entrar, e ele entrando ali, ele estava simbolizando exatamente o que ele era essa porta, a porta da ovelha, a porta do cordeiro. Por que essa porta ela era atrás do templo? Porque o sacerdote, ele fazia o sacrifício, entrava e saía por ali com os animais, com o animal que era solto no deserto no dia da expiação do pecado, com o animal que se trazia de fora para dentro do templo, para poder fazer o sacrifício no dia do Yom Kippur, que é o dia da expiação. Então está tudo certo, Jesus está entrando por onde? Pela porta das ovelhas, do cordeiro. Poderia ter entrado pela porta principal, nenhum problema nisso. Mas isso denota o caráter humilde de Jesus. Enquanto Jesus está buscando ser humilde, muitas pessoas, já naquela época, estavam buscando outras coisas. E se a gente trazer para os nossos dias de hoje, as pessoas estão buscando fama, buscando conhecimento. E conforme o Espírito Santo vai trabalhando no nosso coração, algumas coisas vão perdendo sentido. Eu vou falar de mim, não é que eu quero parecer ser humildão, não é isso. Mas agora a gente mudou, e a minha esposa falou assim: você não vai colocar os quadros dos seus diplomas na parede, porque lá em Teresópolis está tudo na parede. Aí eu fiquei sabendo, não vou colocar não. Não vou não. Vou até colocar no meu quarto lá, coloco bonitinho e tal. Mas antes estava na sala, todo mundo que sentava para tomar um café estava na cara assim, os diplomas do pastor Samuel. Grande coisa. Grande coisa. Também não é uma crítica, você tem seu diploma, quer colocar lá na sala, quer mostrar para todo mundo que você... Glória a Deus, não tem problema nenhum. Outra coisa que o texto vai mostrar é a situação daquele homem. A situação daquele homem, quando a gente também lê o texto de uma forma rápida, passa meio que despercebido algumas coisas que naquele momento estavam acontecendo com ele, que antes daquele momento já aconteciam com ele, que depois daquele momento passaram a acontecer também. Pensa aí, 38 anos aquele homem estava paralítico. 38 anos aquele homem estava inerte. Aquele homem estava parado, aquele homem estava prostrado. Aquele homem não podia entrar no templo para adorar, aquele homem não podia trabalhar. Dificilmente poderia se relacionar com uma mulher, ter filhos. Ele era paralítico. E Jesus aparece na vida daquele homem. E a vida daquele homem, depois de uma palavra, como que se num estalar de dedos, a história dele, a vida dele muda completamente. Completamente. A gente pode usar esse texto aqui de duas formas, de forma literal. Quando uma pessoa está enferma fisicamente, tudo fica mais difícil. Hoje em dia nós temos cadeira de rodas elétrica. Hoje em dia já temos até exoesqueleto que a pessoa coloca e já está começando a andar, aquela coisa toda. A pessoa não depende de esmola, porque o governo dá um subsídio todo mês para aquela pessoa. Há até alguns que têm acompanhamento, porque a família tem condições. Mas um homem naquela época, naquelas condições, era sofrimento 24 horas. Ele dependia de outras pessoas para tudo. Ele fala para Jesus: olha, quando a água é agitada, e não vamos nos prender na água agitada, mas quando a água é agitada, não tem ninguém que me lance no tanque, para que eu possa então ser curado. Em tudo aquele homem dependia de outras pessoas. E aí esse é o problema físico, mas tem ainda os problemas espirituais, que nós podemos trazer também
como uma analogia para a nossa vida. Pessoas que poderiam estar andando, caminhando em pé, cabeça erguida, adorando a Deus, entrando no templo, aquela coisa toda, estão enfermas, estão paralíticas, estão imóveis, tentando muitas vezes chegar até a presença de Deus, esperando que um anjo desça e faça alguma coisa. Então todas essas coisas faziam com que aquele homem, ele estivesse levando uma vida ruim, uma vida desgraçada, uma vida sem graça. Então a gente pode olhar para esse texto e entender que fisicamente, emocionalmente ou espiritualmente, quando nós estamos enfermos, quando nós estamos paralíticos, prostrados, as coisas na nossa vida literalmente não andam. Mas aí veja como Jesus é. Perceba como Jesus é. O texto vai dizer que Jesus, então, ele vem para a festa, ele entra por trás do templo, ele chega até o tanque de Betesda, e o texto vai dizer que Jesus viu aquele homem. Viu. Mas claro que Jesus viu, pastor Samuel. Jesus não era cego, Jesus tinha que ver. Não, mas o viu aí é diferente. Não é que Jesus passou ali e olhou e viu. Não, Jesus viu no sentido de parar. Jesus viu no sentido de enxergar. Jesus o viu ali, a gente pode trocar por Jesus se comoveu com a situação do homem. E aí eu quero falar uma coisa para você. Às vezes parece que não, às vezes a gente está passando por luta, dificuldade, adversidade. Que isso, pastor? Você não tem luta nenhuma, não? Senta comigo meia hora, você vai ver. Vou falar para você, contar algumas coisas para você. A gente acha que nós estamos sozinhos, mas não estamos. Jesus vê a nossa luta. Jesus nos enxerga. O texto vai dizer que havia uma multidão de pessoas enfermas lá no tanque de Betesda. Eu não sei se era 100, se era 500. Acho que mais que isso não caberia. Mas o texto vai dizer que havia uma multidão de enfermos, mas Jesus viu aquele homem que estava paralítico há 38 anos. O homem não estava lá no tanque há 38 anos, mas estava paralítico há 38 anos. Jesus viu. Jesus nos vê quando a gente está triste, nos vê quando a gente está enfermo, nos vê quando a gente está desesperado, nos vê quando a gente está angustiado, nos vê quando a gente está deprimido, nos vê quando a gente não quer vir para a igreja, nos vê quando a gente vem arrastado. Jesus vê. Aliás, a gente nunca deveria se esquecer da promessa dele, que ele fala assim: eis que estou com vocês todos os dias da vida de vocês até a consumação dos séculos. Mas às vezes a gente esquece. Não era para esquecer, mas esquece. E não é qualquer pessoa que está conosco representando a pessoa de Jesus. É o Espírito Santo de Deus. Jesus não só roga ao Pai para que Ele mande o Consolador, Ele roga e manda o Consolador. Isso acontece. Ele está derramado na terra, mas a gente esquece. Então uma das lições que a gente preciosa desse texto é: Jesus nos vê. Outra situação, além de ver, o texto vai dizer que Jesus sabia quem era o homem. Versículo 13, vamos ver se é isso mesmo, 13. Não, o homem é que não sabia, Jesus sabia, quer ver? Ó? Versículo 6, vendo-o deitado, esse é Jesus. E aí, sabendo que estava assim por 38 anos. Aí está dizendo o texto, não é? Cadê? Dá para colocar aqui o versículo 6? Eu não estou acostumado com esse negócio de ficar olhando para trás aqui, vendo ainda. Pessoal, dá para colocar o versículo 6 para mim aqui? Peguei ele de surpresa ali.
Versículo 6 de João 5. Foi. Quando o viu, que essa é a NVI, a minha aqui é a arma, tá bom. Quando o viu deitado e soube, o meu texto é diferente, o meu está escrito assim, quando o viu, sabendo, é um gerúndio aí do presente, sabendo que ele estava durante tanto tempo, começou a conversar com ele. Então Jesus nos vê e Jesus sabe o que tem acontecido conosco. Sabe aquilo que você não conta para ninguém, você não conta para tua esposa, você não conta para o teu marido, você não conta para o teu pai, você não conta para tua mãe, você não conta nem para o teu melhor amiga, você não conta. E acha que ninguém sabe. Você pensa assim, só eu sei disso que está acontecendo no meu coração. Você está enganado, está enganado. Jesus sabe. Jesus sabe. Jesus tem o controle de tudo. É por isso que às vezes algumas falas de Jesus, aqui mesmo no Evangelho de João, parece que Jesus está brincando. Lá no capítulo 11 do mesmo livro aqui de João, alguém chega para Jesus e fala assim, ó, Lázaro, aquele amigo teu, ele está doente. Aí Jesus fala assim, ó, fica tranquilo que a doença dele não é para a morte. E aí depois, quando chegam e avisam Jesus que Lázaro havia morrido, ele fala assim, não morreu, ele apenas dorme. Jesus sabe todas as coisas, Jesus tem o controle de todas as coisas. Às vezes eu penso que não, às vezes eu acho que não. Às vezes eu duvido de que Ele está no controle, mas Ele está. A palavra não deixa nenhuma dúvida para mim e para você de que Ele não saiba de nada. Ao contrário, Ele sabe de tudo que está acontecendo. É maravilhoso poder contar e crer e se relacionar com Deus assim. Que me vê, que sabe o que está acontecendo comigo, e que mais do que isso, que quer me curar, que quer liberar a bênção sobre a minha e a sua vida. Esse processo nosso da minha família da mudança foi gostoso, porque algumas coisas que lá atrás nós vivemos, a gente passou a viver de novo. Não só a expectativa e aquela ansiedade da mudança, aquela coisa toda, mas alguns milagres, não da mesma forma, mas parecidos, alguns milagres, algumas confirmações de Deus e algumas formas de Deus trabalhar na minha vida e na vida da minha família, minha esposa e meus filhos, começaram a acontecer de novo. E aí a gente fica espantado de novo, quando na verdade não era para ficar. Estou em casa um dia, a Vanessa ligou. Pastor, achei uma casa aqui. E estava todo mundo procurando casa para nós. Deus abençoe cada um de vocês que procuraram casa para mim e para minha família aqui. A gente tentou até comprar, né, Jonatas? E vai daqui, vai dali. E a Vanessa entrou no carro nessa última, e a gente procurou, chegou na casa, a dona tinha saído, aí saímos atrás dela que estava andando com um cachorrinho na rua, caçando a dona da casa, aquela coisa toda, e voltamos para casa, ela mostrou a casa para a gente, aquela coisa toda. Só que aí falou assim, olha, essa aqui é a casa, mas tem 3 pessoas na frente. Aí já deu aquela esfriada assim, né? Aí saímos dali, vimos e tal. E a minha esposa, eu gostei dessa, a casa é simples, mas é gostosinha, parece até a casa da minha mãe, aquela coisa toda. Aí fui trocar pneu num outro lugar, para lá da pista, aí já vi 2 apartamentos lá, e já saí com o apartamento alugado, aquela coisa toda. Aí estou lá em Carandaí, uma semana depois, pregando lá, junto com meu amigo lá, o pastor Marlon e tal, aquela coisa, aí o telefone toca. Seu Samuel? Foi, sou eu. Pode deixar o seu de lado. Então, o senhor está aí Barroso? Não estou, mas vou voltar daqui a pouco.
Dá para você vir aqui conversar comigo? Tá, era o dono da casa. Tá, daqui a pouco eu estou aí. Cheguei lá, ele pegou toda a educação, abriu a casa, mostrou a casa estava limpinha, pintadinha e tal, mostrou tudo. O senhor viu bem? Eu falei, vi, está tudo certo. E aí? Olha, essa é a casa que eu tenho para alugar para vocês. Aí eu falei, mas... E as 3 pessoas que estavam na frente? Não. Nós entramos no entendimento aqui, eu, minha esposa, meus filhos, e a gente decidiu alugar para vocês. Mas eu ainda estava assim. Eu quero ouvir aquela frase que quando entra no ouvido o coração faz e volta de novo. Mas não entendi ainda, seu João, o que houve? Não, a gente entendeu e sentimos no coração. Deus mostrou para a gente que tem que alugar para vocês. Eu, glória, agora. Aleluia. Deus é bom. Nós não pedimos para cortar a fila, nós não pedimos nada. No outro lá, aí eu falei, seu João, agora eu tenho um problema, eu tenho que ir lá, colocar minha carona lá e desfazer o negócio com o outro. Irmãos, eu vou dizer para vocês, eu estava no carro, minha esposa está aqui, não tenho problema nenhum de assumir, não. Ela sabe, se tem uma coisa que eu não gosto é ter que voltar a palavra. E não é por causa que a palavra do crente tem que ser sim, sim, não. Às vezes você tem que voltar, não tem o que fazer. Aí eu parei na frente do dono do outro apartamento e respirei fundo. Ela falou, vai, enfrenta. Eu falei, eu vou, vai ter que respirar, né? Aí tinha umas mulheres conversando na frente da casa. Ah, quer falar com alguém? Eu falei, eu queria falar com fulano. Ah, é meu esposo. Ele está doente, não está podendo atender. Eu falei, mas eu preciso falar. Não, pode falar para mim. Já ficou mais fácil. Eu não fiquei contente de ele estar doente, não, mas ficou mais fácil. Aí expliquei a situação para ela toda. Quando eu falei quem era o dono da casa, minha mãe já morou naquela casa. Ele é um ótimo... não foi essa palavra que ele falou. Como é que foi a palavra? Ele é um ótimo... Eu estou com locatário na mente, que é o locador, né? Ele é um ótimo senhorio, essa foi a palavra. Vocês vão amar morar ali, que eles são pessoas muito boas. São, né, Vanessa? A Vanessa conhece. Vocês conhecem aqui. A maioria aqui conhece. E aí não fica tranquilo, pode tirar o peso do teu coração, vai dar tudo certo, vocês vão ser felizes lá também. Eu resolvi esse problema. Aí a gente estava procurando caminhão, e procura caminhão. E R$3.500, e R$3.800, e R$3.200. Aí liguei para um amigo meu, lá de Nova Friburgo, consegui um de R$2.500. Opa, já melhorou muito, né? Diminuímos aí mais de R$1.000 aí nessa pegada aí. Mas nós estamos lá, eu e ela, orando. Deus, nós precisamos de um caminhão num preço, não é dado, mas num preço razoável, que a gente possa pagar. A coisa não está fácil, aquela coisa toda e tal. A gente estava indo pegar o histórico do Samuel na escola, nós vimos um caminhão. Aí ela, vamos conversar com esse homem aqui? Eu falei, vamos, estamos aqui já. Entramos, resolvemos o negócio da escola, voltamos, paramos no caminhão. Gente, vocês têm que pedir sabedoria para Deus. Tem hora que você tem que ser astucioso. Eu falei para ela assim, amor, se eu perguntar o preço cheio, eles vão falar que as bobagens lá de 2.500, 3.000, 3.500. Eu já trabalhei com frete, caminhão, não parece, mas já trabalhei. Eu, quando paro para conversar com o pastor Eduardo, ele tem um monte de história para contar. E aí eu falei assim, quanto você cobra o quilômetro rodado? O cara já engasgou, gaguejou. Eu falei, não, eu quero saber o quilômetro rodado. Você vai me falar o quilômetro rodado, eu vou falar quantos quilômetros são de distância. Aí dá uma apertada, ele de bate pronto. 3 e tanto. Falei, joia, são 250 quilômetros para ir, 250 para voltar. Faz a conta na sua calculadora. Aí ele fez a conta. R$1.600. Glória a Deus. Amém. Foi tão bom que no final até mandei um pouquinho mais para ele. Cuidadoso, embalou nossas coisas, tudo amarradinho. Quem foi ontem lá ajudar a gente lá, viu
o cuidado dele, sistemático, tudo amarradinho, papelão com tudo. Até caixa para guardar as televisões ele tem. Mas é Deus que faz. Mas sabe o que Deus faz? Porque Deus vê, porque Deus sabe. Quem sabe todas as coisas, sabia que a gente precisava. Sabia que não tinha aquele valor de 3.500, 3.800. Sabia que não tinha. Então a gente ora e confia e acredita de que Ele sabe. É lógico que é uma situação diferente do homem paralítico, de um enfermo, de alguém que precisa da cura. Mas o nosso Deus pode fazer todas as coisas. E é só a gente confiar, é só a gente acreditar, é só a gente crer, colocar nas mãos dele e descansar, que as coisas vão acontecer. Talvez não do jeito que a gente queria, talvez não do jeito que a gente imaginava, mas as coisas com Deus no controle, elas vão sair do jeito que teriam que sair. Só que sabe qual é o nosso problema? Está aqui no texto. O nosso problema é, lembra que eu falei no começo? Jesus é simples. Você ora para Jesus e fala, Senhor, eu preciso de um caminhão mais barato. Então não adianta eu pegar e ir lá onde tem os caminhões de frete, lá em Teresópolis, e achar o caminhão mais caro e falar, deve ser esse daqui. Não é assim que funciona. Tem que estar ligado, tem que estar atento. Olhei bem assim e falei, esse caminhão cabe a minha mudança. Coube e sobrou espaço ainda. Mas o problema está em nós, o problema está em mim, o problema está na gente. Jesus chega com tanta simplicidade para aquele homem que estava deitado na cama dele, lá na beirada do tanque de Betesda, e faz uma pergunta simples, fala, você quer ser curado? Aí o homem, não tem ninguém que me joga no tanque. Jesus não perguntou isso. Por que Jesus faz perguntas simples para a gente e a gente enrola tudo e bagunça tudo e faz um... Já percebeu que a gente é assim? Jesus pergunta uma coisa e a gente responde outra. A nossa atitude diante de Jesus deveria ser como daquele homem leproso. Ele chega diante de Jesus e fala assim, mestre, se quiseres, podes me curar. E aí o texto vai dizer que Jesus fita os olhos nele, porque Jesus vê. Olha para ele e fala assim, eu quero, seja limpo. E pronto, o homem está limpo. A gente fica arrumando um monte de subterfúgio. A gente fica filosofando para Jesus. Primeiro que é perda de tempo, porque Ele sabe o que a gente precisa. Então não vou orar, não estou dizendo isso. As nossas petições têm que ser conhecidas diante de Deus com oração e súplica. Jesus fala que a gente precisa entrar no nosso quarto e orar em secreto ao Pai que vê todas as coisas secretamente e Ele nos recompensa. A gente tem que falar o que está acontecendo conosco. Mas quando é da parte de Jesus para conosco, quando é Ele que pergunta, é só responder. Você quer ser curado? Quero. Quero. Por favor, ele não conhecia Jesus. O versículo 13 vai dizer que ele não sabia quem era Jesus. Então ia ficar um pouquinho mais difícil dele falar, Jesus me cura. Mas a pergunta de Jesus foi simples e rápida. Você quer ser curado? Não é, Jesus não perguntou, você quer que eu jogue você no tanque? Não. Você quer que eu pegue a sua cama e te ajude? Chame mais 2, 3 para segurar você pelo braço e jogar no tanque? Não. Você quer ser curado? A pergunta para nós, quando nós estamos no momento de aflição, quando a gente está enfermo, quando a gente está depressivo, quando a gente está ansioso, está preocupado, Jesus chega e fala assim, quer que resolva? É só dizer quero. É dizer quero, levantar e sair andando. Mas aí vem outra lição do texto. O homem imediatamente foi curado. E ele vai para onde? Para onde que ele vai imediatamente? Não estou ouvindo. Templo? Ele foi para o templo? Sim ou não? Esse homem dá uma das maiores lições para a gente. Ele recebe uma cura ali instantânea. Ele recebe um milagre instantâneo. Ele poderia sair correndo e contar para o pai, contar para a mãe, contar se tivesse filho, contar para o amigo, contar para quem estava fazendo bullying com ele, dizendo que ele era um aleijado.
Mas não, a primeira coisa que ele faz, ele carrega a cama e vai para onde? Ele vai para o templo, ele vai adorar a Deus. Algumas pessoas recebem bênçãos de Deus, quiçá agradecem, imaginem no templo. O que demonstra que ele tinha uma vontade muito grande de adorar a Deus, mas a condição que ele estava o impedia. Uma vez que a condição que o impedia deixou de impedir, agora vamos embora para o templo. Vamos adorar a Deus. E aí, ainda tem o problema dos religiosos, porque ele está indo para o templo, está carregando a maca dele ali, alguns textos falam maca, outro fala leito, outro fala cama, está carregando, e ninguém percebeu que era o aleijado que estava paralítico com 38 anos. Não, eles perceberam que ele estava trabalhando no dia de sábado. Então o que mais importa? Alguém ser curado ou alguém carregar a maca no dia de sábado? E agora uma crítica para nós da igreja. O que mais importa? A pessoa vir aqui louvar e a gente receber ali a bênção de Deus, a presença de Deus. A pessoa vir aqui e ministrar a dança profética aqui, a gente ser abençoado por Deus. O pastor aqui esgoelando para pregar aquela coisa. E o nosso pastor corre. Meu Deus do céu, eu não consigo aquele pique dele não, eu sou mais devagarzinho. É porque eu sou mais pesado que ele. Pelo menos na proporção sou. Ele pesa a mesma coisa aqui, mas ele tem 1,90 m, eu tenho 1,74 m. Tá rindo, né, pastor Eduardo? Viu? Chamei ele de magro, o gordo sou eu. Sabe, tem gente que vem na igreja que não consegue enxergar coisa boa em nada. A guitarra tá ruim, o teclado tá ruim, a dança errou, escorregou, caiu. Ninguém conseguiu enxergar que aquele homem era o do tanque de Betesda, que estava 38 anos paralítico. Eles conseguiram ver que no sábado estava carregando o negócio. E aí a palavra de Jesus é: se os seus olhos forem maus, o resto do corpo todo vai ser mau. À medida que a gente enxerga as coisas, é que ela volta para nós. E pense num homem crítico que está falando com vocês. Mas eu tenho tentado mudar a minha visão, tenho tentado mudar a forma de enxergar as coisas. Eu vou falar com muito temor. Sabe como que eu chamava os grupos de coreografia, pastora Paula? Quer que eu conte? Não, deixa quieto. Pode contar? Pode contar? Eu chamava assim, lá na igreja, Jota, segura essa, na igreja tem chatografia. Eu falava assim. Só que um dia, aqui nessa igreja, uma pessoa estava ministrando aqui, e o Espírito Santo tocou meu coração, me queimou meu coração, e Deus falou assim: toma aí, seu safado. Desculpa, perdão, sou sem vergonha. Eu posso me xingar, não tem problema nenhum, tá? Eu me xingar não tem problema. Sou sem vergonha. Sabe? A gente fica vendo coisa errada em tudo. Não consegue enxergar o lado bom das coisas. Só enxerga o lado ruim das coisas. Olha lá. Carregando maca no dia de sábado. Quem será que é? Caminhando para o final. Ele vai para o templo. Ele vai adorar a Deus. E aí ele encontra com Jesus de novo. O texto não dá detalhes de como foi. Que ele ficou sabendo que era Jesus, mas ele ficou. Porque ele chega no templo, ele fala, quando ele é questionado na questão de carregar a maca no dia de sábado, ele fala: não sei se hoje é sábado, se hoje não é sábado. O homem que me curou mandou que eu carregasse a minha maca e eu vim para cá para adorar a Deus. Aí perguntaram: quem foi? Quem foi? Não quem te curou, quem foi que te mandou carregar a maca? Estavam mais preocupados com o problema do que com a solução. E aí, olha o teu coração aí hoje. Você está mais preocupado
Com o problema ou com a solução? Ah, pastor, eu não tenho solução. Você não tem, mas Jesus tem. Você não pode, mas Jesus pode. Você não sabe como resolver, mas Jesus sabe. E Jesus é tão bom que mesmo quando nós estamos com problemas que fomos nós mesmos que criamos, e a gente não sabe como resolver, quando a gente vem diante dele e pede pela misericórdia, pela graça, pela bondade dele, pela ação dele, ele vem e abençoa e ajuda ainda. Aí Jesus olha para aquele homem e fala assim: estou vendo que você está curado. O texto não diz, mas eu penso que Jesus falou: que bom ver você aqui na casa do Pai. O texto não diz, preste atenção, não estou fazendo acréscimo não. Estou dizendo que eu penso, eu imagino isso. Um diálogo de Jesus com o homem: que bom que você está aqui na casa do Pai, hein? Que bom que vocês vieram numa quarta-feira de frio. Mas aí Jesus pega e faz um alerta só. Dá um conselho só para ele. Então faz o seguinte: não erre mais, para que não te aconteça coisa pior. E vai embora. Toda vez que a gente tem uma nova chance de Deus, em Deus, toda vez que Jesus ele olha para a gente, conhecendo já os nossos problemas, conhecendo já as arapucas que muitas vezes nós nos colocamos, ele vem e nos ajuda. E Jesus é muito simples, ele pergunta: você quer que ajude? Você quer ser curado? Você quer que eu te tire daí? Não precisa ficar enrolando na resposta e tentando explicar alguma coisa que Jesus já sabe. É só falar: Jesus, eu quero, me ajuda, me ensina, me cura, me tira daqui. É só falar. Mas aí tem que tomar cuidado para não errar de novo. E daí coisa pior não nos acontecer. Amém? Vamos colocar de pé? Antes de passar para a pastora novamente, só quero orar com você. Tem gente que tem vivido num estado de paralisia. Paralisia emocional e paralisia espiritual. Não consegue se mover em direção ao templo. Se mover em direção ao templo é se mover em direção a Deus. Nós vivemos numa dispensação onde nós somos o templo. O Espírito Santo foi derramado sobre a nossa vida. Naquela época, Deus se manifestava no templo. E ao ser curado, imediatamente aquele homem foi para o templo, foi procurar a presença de Deus. Então, isso nos mostra que o que o impedia mesmo de adorar a Deus era a sua paralisia, a sua condição física. Não tem ninguém paralítico aqui, tem? Não. Mas às vezes os problemas da vida, as situações, é que nós nos colocamos, porque também nós temos essa tendência de culpar o nosso Deus pelas coisas erradas, escolhas erradas, atitudes erradas que nós tomamos muitas vezes. Aí Deus é culpado de tudo. Alguns até falam: eu atirei pedra na cruz. Não, você não atirou não. Até porque se você atirasse, naquela época você ia ouvir o que os outros ouviram: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Então muitas vezes algumas situações que nós nos colocamos, não Deus, nós, faz com que a gente fique paralisado. E aí, como não é físico, só tem mais dois caminhos: é espiritual ou emocional.
Então pode ser que nessa noite, você fazendo aí um check-up interno, aí, uma se a reflexão é auto, mas uma reflexão, você tem percebido que em alguma área da sua vida o negócio está parado, está paralisado. Não vou chamar você aqui na frente, não precisa. Mas pensa aí, feche seus olhos. Fala com Deus, fala, Senhor, tal área da minha vida está paralisada, está estagnada. Eu estou igual a posição da ostra. Eu estou quietinho, paradinho lá dentro. Estou num estado de letargia total, Senhor. E eu não quero estar assim. E aí nessa noite Deus está perguntando, Jesus está perguntando, o que você quer que faça? E não precisa enrolar na resposta. Ora aí, fala com Deus. Pai, nós estamos na Tua presença, Senhor, diante da Tua palavra pregada. Eu te louvo, Senhor, e bendigo o Teu santo nome, porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para sempre, Senhor. E a despeito do que nós possamos pensar, ó Pai, o Senhor tem nos visto. O Senhor conhece todas as nossas aflições, os nossos problemas. O Senhor é conhecedor das nossas adversidades. O Senhor conhece tudo aquilo que se passa nas nossas vidas. E por ser esse Deus tão bom, o Senhor tem oferecido dia após dia para nós, sobre a nossa vida, Senhor, a Tua mão, a Tua presença, o Teu consolo, os Teus milagres, ó Pai, a Tua graça, a Tua misericórdia. Nós não merecemos, mas o Senhor tem feito todas essas coisas, o Senhor tem nos oferecido todas essas coisas. Então nessa noite, ó Pai, nós nos prostramos diante da Tua presença, nos colocamos diante de Ti, ó Pai, e Te pedimos, ó Deus, trabalha no nosso coração, trabalha na nossa mente, Senhor. Leva contigo, ó Deus, tudo aquilo que tem paralisado as nossas vidas, tudo aquilo que tem tentado nos fazer parar, que tem trazido desânimo, que tem trazido frustração, que tem trazido, Senhor, ó Pai, a morte de sonhos e projetos. Deus, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo trabalhe na vida e no coração de cada um dos Teus filhos aqui presente nessa noite, ó Pai. Mais uma vez, não porque nós merecemos, mas porque o Senhor é bom, porque a Tua graça e a Tua misericórdia duram para sempre, ó Pai. Que possamos aprender, ó Deus, a cada dia, com as lições, com os personagens da Tua palavra, contigo, Senhor Jesus, com a Tua humildade, com a maneira que o Senhor tem trabalhado nas nossas vidas. O Senhor é um Deus grandioso, imanente, transcendente, onipresente, onisciente, onipotente, mas é humilde. Entra pela porta das ovelhas, vem conversar ao pé do ouvido, porque o Senhor é assim. Porque o Senhor é assim, o Senhor é bom. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Louvado seja o Teu nome. Amém? Amém. Deus abençoe cada um de vocês. Com o tempo, a gente vai chamando cada um de vocês para tomar um café com a gente lá, tá? Nós estamos muito felizes de estar aqui. A gente tem entendido o cumprimento das promessas de Deus nas nossas vidas, tá bom? Deus abençoe.